5 razões para amar e odiar Libra, na mesma medida. Por que tanta implicância com Libra? Eles são charmosos, gentis e exalam uma energia de paz que os faz parecer os mais centrados do zodíaco. Mas atenção, por trás dessa imagem amigável, Libra esconde traços que podem irritar qualquer um. A necessidade constante de agradar, o pavor de decidir, a fixação por estética e a impressão de que nunca erram. Essa combinação é uma bomba que, com o tempo, desperta um sentimento que poucos confessam. Não é ódio escancarado, mas um incômodo que cresce em silêncio, ativado sempre que Libra foge de uma verdade inconveniente com um sorriso ou se distancia emocionalmente para evitar conflitos. Apesar da aparência inofensiva, Libra tem um jeito sutil, mas eficaz, de irritar. Não é maldade, mas a forma como evitam o caos pode gerar ainda mais problemas. O problema não é buscar a harmonia, mas o que eles fazem ou deixam de fazer para mantê-la. E é aí que começa o desgaste. Por isso, hoje, vamos analisar sem rodeios os 5 motivos pelos quais Libra, o signo adorável do zodíaco, também é um dos mais detestados, mesmo que ninguém diga em voz alta. Se você é novo por aqui, inscreva-se e deixe seu like. Seu apoio me ajuda a criar mais conteúdo como este. Vamos começar. Primeiro, a indecisão eterna. Se tem uma característica que define Libra, é a sua incapacidade, às vezes cômica, de tomar decisões. Para eles, cada escolha é um drama. Não é só escolher entre calabresa ou mussarela, mas analisar qual opção causará menos tensão, qual deixará o grupo mais feliz e qual combina melhor com sua imagem do momento. Tudo isso por um simples jantar. Libra não hesita por falta de importância, mas porque se importa demais em fazer a escolha certa para todos. Essa reflexão excessiva pode ser exaustiva, tanto para eles quanto para quem espera uma resposta. Essa tendência se agrava em decisões importantes. Libra não quer só evitar erros, mas garantir que ninguém se sinta magoado. Eles analisam cada detalhe, pedem opiniões, fazem listas mentais e consultam até o horóscopo. O irônico é que, tentando encontrar a opção mais justa, acabam não escolhendo nada ou demoram tanto que as coisas mudam. Isso pode fazê-los parecer descompromissados, quando, na verdade, estão travando uma batalha interna entre dever, desejo, lógica e emoção. Essa guerra interna é invisível, mas real. E se você pensa que depois da decisão tudo acaba, está enganado. Mesmo depois de escolher, eles podem passar horas repassando a situação, pensando se deveriam ter feito algo diferente. Essa dúvida pós-decisão é quase pior que a inicial. Será que magoei alguém sem querer? Escolhi o que era melhor para mim e não para os outros? Aquela opção que descartei tinha um potencial que não vi? Essas perguntas não saem da cabeça deles, causando uma ressaca emocional que pode contagiar quem está perto. Para signos mais diretos como Áries, Escorpião ou Capricórnio, esse ciclo é exasperante, mas é assim que Libra vive, em busca do equilíbrio perfeito, mesmo que ninguém tenha pedido tanto esforço. Segundo, a obsessão por agradar. Libra é o típico signo que quer ser querido por todos, do melhor amigo ao barista da cafeteria. E, embora isso pareça nobre, essa obsessão por agradar se transforma em uma máscara que esconde a verdadeira opinião. Libra pode discordar totalmente de você, mas, se isso evitar um conflito, vai sorrir, concordar e até reforçar seu ponto de vista. Com o tempo, as pessoas podem sentir que não conhecem o verdadeiro Libra, ou que ele se adapta a quem está na frente. Essa necessidade de agradar os leva a serem verdadeiros equilibristas emocionais, mudando a forma de ser dependendo do contexto. Em reuniões familiares, são pacificadores. Em encontros românticos, são perfeitos. No trabalho, são parceiros.
ideais, sempre dispostos a ajudar. Mas por trás desse encanto existe uma realidade complexa. Às vezes, Libra se esquece de si mesmo para agradar os outros. Perdem tempo, energia e até a identidade, tentando ser o cola social que mantém tudo unido. E quando finalmente se mostram como são, com opiniões, limites e tudo mais, podem surpreender ou até irritar quem estava acostumado com a versão editada. O problema não é evitar o conflito, mas adiá-lo tanto que, quando explode, acontece de formas passivo-agressivas ou inesperadas. Podem impor silêncios incômodos, usar indiretas ou simplesmente se afastar sem dar explicações. Tudo para evitar uma confrontação. Isso deixa os outros confusos, como se Libra estivesse acumulando pequenas mágoas por trás do sorriso. E quando alguém percebe que esteve falando com uma versão filtrada de Libra, a confiança pode ser abalada. No fundo, todos queremos saber com quem estamos lidando, e com Libra isso pode demorar mais do que deveria. Terceiro, a superficialidade disfarçada de estética. Para Libra, a beleza não é futilidade, mas quase uma necessidade espiritual. O senso estético é tão apurado que notam detalhes que outros ignoram. Da harmonia das cores em um cômodo à energia visual que alguém transmite com a roupa. Mas, embora essa sensibilidade artística seja fascinante, também tem um lado sombrio. Às vezes Libra se preocupa tanto com a aparência externa que ignora o essencial. Julgam rapidamente pela aparência, se sentem desconfortáveis em ambientes caóticos e podem rejeitar experiências que, embora valiosas, não atingem seu padrão de beleza. Essa busca constante pelo esteticamente perfeito pode dar a eles fama de superficiais. Muitos acham que Libra se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. E embora nem sempre seja justo, a imagem que projetam muitas vezes grita: "Me importa mais como se vê do que como se sente." Isso irrita principalmente em relacionamentos, onde parecem mais preocupados com a imagem da relação, redes sociais, aprovação social, etc., do que com o que acontece de verdade entre eles. Além disso, essa necessidade estética não se limita ao físico. Libra também idealiza situações, conversas e emoções. Precisam que tudo esteja bem, até emocionalmente, o que pode levá-los a evitar momentos intensos que fazem parte de qualquer relação. Preferem maquiar tudo com gentileza e frases bonitas em vez de se sujar emocionalmente. E nessa busca constante pela perfeição visual, se esquecem de que a beleza mais genuína nem sempre é simétrica. Quarto, manipulação passiva. Libra raramente levanta a voz ou confronta diretamente. Não é o estilo deles. Preferem caminhos suaves, conversas cordiais e saídas diplomáticas a qualquer situação desconfortável. Mas essa diplomacia pode ter um lado menos encantador: a manipulação passiva. Quando Libra quer algo, mas não quer pedir abertamente, usa o charme, o silêncio estratégico ou a famosa culpa sutil para conseguir. É aquele tipo de pessoa que não diz o que incomoda, mas solta uma indireta tão bem elaborada que te faz sentir culpado sem saber por quê. O mais desconcertante é que Libra costuma fazer isso inconscientemente. Não se veem como manipuladores, mas como alguém que está evitando o drama. Mas, para quem prefere as coisas claras, essa forma de lidar com conflitos pode ser irritante. Sentir que alguém está puxando os cordões por trás dos bastidores, enquanto mantém um sorriso, é mais frustrante do que uma discussão. E quando Libra se sente ferido, essa energia passivo-agressiva se intensifica. Não explodem, não confrontam, se retiram, se esfriam emocionalmente, lançam silêncios cortantes ou param de se esforçar. De repente, você está lidando com alguém que parece gentil, mas que não está mais presente emocionalmente. E isso dói mais do que uma discussão, porque em vez de resolver as coisas, Libra opta pelo castigo silencioso.
Isso faz com que o outro se sinta perdido, confuso e com a sensação de ter falhado, mas sem saber em quê. Essa habilidade de punir sem levantar a voz, de ferir com elegância, é sutil e perigosa. Quinto, idealismo irreal nos relacionamentos. Quando falamos de amor, Libra não entra para brincar. Eles vivem como se estivessem em um filme romântico, com trilha sonora e diálogos perfeitos. Regidos por Vênus, o planeta do amor, eles tendem a idealizar o conceito de casal. Desde cedo, sonham com conexões profundas, intensas e equilibradas, onde tudo flui com harmonia. Mas a realidade está cheia de altos e baixos, mal-entendidos e momentos que fogem do conto de fadas. E é aí que o idealismo libriano se choca com a vida real. Quando entram em uma relação, esperam que tudo seja perfeito. Esperam gestos românticos, comunicação constante, respeito e um equilíbrio emocional tão preciso que qualquer desajuste os desilude. Não é raro que idealizem tanto o parceiro que ignorem sinais importantes ou se apaixonem mais pela ideia do relacionamento do que pela pessoa real. E quando a outra pessoa mostra defeitos, Libra se sente confuso, como se a magia do amor perfeito tivesse se quebrado cedo demais. Em vez de aceitar a imperfeição, preferem negar o conflito ou disfarçá-lo. Esse idealismo também pode ser uma carga para o outro. O parceiro de Libra pode sentir que está sendo constantemente avaliado, como se tivesse que cumprir um padrão emocional irrealista. Pior ainda, quando as coisas não saem como o esperado, Libra se retrai ou cai em uma tristeza silenciosa, como se o amor não valesse a pena se não fosse perfeito. Mas o problema não é amar demais, mas esperar que o amor não tenha imperfeições. E é aí que muitos se cansam. Porque amar de verdade implica aceitar o imperfeito, o desordenado, o humano. E isso Libra tem dificuldade em admitir. Libra é um signo que, embora pareça ter tudo sob controle, esconde traços que podem irritar até os mais pacientes. A indecisão, a obsessão por agradar, o idealismo irreal e a manipulação passiva. Essa é a receita para o cansaço emocional. A verdade é que, embora todos os adoremos em pequenas doses, quando Libra ultrapassa o limite e transforma a harmonia em fachada, o ódio aparece. No fim, o maior problema de Libra não é buscar o equilíbrio, mas tentar manter tudo perfeito, desestabilizando o que realmente importa. Então, da próxima vez que encontrar um libriano, lembre-se de que, por trás do sorriso, pode haver mais do que você vê. Nem tudo que reluz é ouro. E com Libra, o brilho esconde mais sombras do que estão dispostos a admitir. Mas não se esqueça de que, apesar de tudo, a capacidade de gerar paz e manter as coisas em movimento é o superpoder deles, mesmo que te faça querer gritar às vezes. E aí, será que peguei pesado demais com os librianos? A verdade é que todos os signos têm suas qualidades e defeitos. O importante é a gente se conhecer e se aceitar. Mas, e você? O que acha? Concorda com a minha análise? Deixe seu comentário para a gente trocar uma ideia. E compartilhe esse vídeo para a gente gerar um debate saudável sobre os signos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.